Olha aqui, é ele está aqui. Alexandre Vale, o antropólogo Alexandre Vale, o nosso professor da Universidade Federal do Ceará, na área exatamente de Sociologia e Antropologia. Ele é diretor de um núcleo de pesquisa que se chama Estudos da Oralidade, da UFC, da Universidade Federal do Ceará, e trabalha exatamente com antropologia visual, trabalha com pesquisa em gênero, sexualidade e imagem. Alexandre Vale, no segmento anterior, Alexandre, nós estávamos falando sobre o lugar da fala. E há alguns patrulhamentos em relação ao lugar da fala. Então, você descredencializa determinadas pessoas que estão falando, por exemplo, um homem falando sobre misoginia, por exemplo. Sobre misoginia, ou sobre o sexo feminino. E às vezes as pessoas são desautorizadas porque não tem exatamente o lugar da fala. Eu queria que você problematizasse esse tema. E essa relação de quem não está no lugar da fala, mas cria um lugar para si mesmo na fala, com honestidade, estabelecendo o seu prisma. Eu acho importante essa atenção, né, atual que você tem aos pertencimentos, né? Assim, acho que é uma atenção muito relevante, né? Esses patrulhamentos também eu acho que são relevantes até um determinado momento, porque efetivamente às vezes é uma questão de bom senso, né? Por exemplo, eu falei agora o exemplo da misoginia, né? Você tinha me pedido para trazer alguns objetos, né? E tem um livro que eu gosto muito, que é a Misoginia Ocidental, que é um trabalho que é escrito por um homem, né? E ele faz toda uma discussão do porquê um homem poderia escrever sobre misoginia, e depois ele pega todo o discurso dos teólogos e vai falar como foi a construção dessa mulher demonizada, quer dizer, assim, a própria construção da misoginia religiosas, né, na igreja, etc., principalmente o cristianismo, que é o objeto deles, são teólogos do cristianismo e tal. Então, é um livro que eu gosto muito, é um livro que às vezes eu uso muito nas disciplinas sobre sexualidade, mas digo, não vou levar, fiquei meio receoso, digo, não vou levar, vai ficar uma coisa talvez apelativa, um homem branco levando sobre... Enfim, quer dizer, às vezes você tem assim um certo receio, receio de parecer, estar forçando uma barra. Mas você trouxe um objeto que eu acho que tem a ver com isso, que é esse objeto com o qual eu estou aqui em mãos. É um espelho, quer dizer, só poderá falar sobre determinado tema aquele interlocutor cujo tema é o espelho da sua própria experiência. Seria por isso que você me trouxe esse espelho, Alexandre Vale? Eu pensei mais na estética, eu pensei mais na beleza, né? Pensei mais assim, vou pegar esse objeto aqui. E então, quando me foi proposto... Você é o diretor do filme chamado O Voo da Beleza? Então vamos falar de beleza, então. Exato. Já que você trouxe para mostrar, para falar de beleza, para pautar beleza. O Voo da Beleza é uma experiência de pesquisa, né? Foi meu doutorado e é uma experiência que se passa, que foi o processo de doutorado, eu comecei aqui na UFC, orientado pela professora Júlia Miranda. No mestrado, eu fui orientado pela professora Irlis Barreira e o professor Expedito Passos, né? Para a gente não deixar de falar das pessoas que são importantes. Então, era uma pesquisa sobre processo migratório de pessoas travestis, transexuais, transgênero, para a França, né? E o Voo da Beleza, paradoxalmente, é uma espécie de metáfora ou um eufemismo para quando elas são deportadas. Fulana de tal fez o Voo da Beleza, quer dizer, não tinha papel, muitas vezes, né? Não tinha documentação naquele país, documento no país. E aí são deportadas para o seu país de origem. É uma expressão que a gente chama na antropologia de expressão êmica, né? Que é uma expressão própria das pessoas concernidas na pesquisa, né? Então, esse foi um projeto que depois virou um documentário, né? Quer dizer, foi um doutorado, mas que depois virou um documentário, e ao mesmo tempo foi um processo assim, de muito aprendizado, porque como era uma realidade distante, assim, a pesquisa ligada à antropologia da restituição só aconteceu posteriormente. Foi quando eu refiz o filme, que eu tirei partes que causaram desconforto, etc. Eu acho que a gente tem que ter humildade para quando as coisas não
o mundo está cheio de gente, o inferno está cheio de pessoas com muito boas intenções, né? Mas às vezes as coisas, a gente pensa Aquilo uma coisa, não, a gente pensa uma coisa, a coisa acontece de outra maneira, etc. Quer dizer, eu acho que essas coisas têm um aprendizado. Eu acho que esses lugares de fala são importantes. Eu acho que a gente tem que ter a atenção em buscar uma experiência simétrica, uma experiência reversa de pensar a si mesmo enquanto pensa o contexto, dialógica, etc, etc. Mas eu acho que a gente também não deve fatalizar ao extremo as coisas, uma vez que você tenha humildade para reconhecer quando algo não correu bem. E quando trabalha com dialogicidade, né? Exato, quando você trabalha com abertura, mas se coloca aberto se propõe, para poder se propor. Eu acho que esse é um dado importante, para a gente não fatalizar também, achar que o mundo para a academia também não se colocar numa posição de pedestal, de olhar a realidade de cima para baixo. Esse lugar não cabe. Eu acho que na antropologia esse lugar sempre foi muito relativizado. Né? Eu acho que a antropologia é uma ciência muito comprometida com populações assim, subalternizadas ou marginalizadas, sempre foi, depois que o tal dos primitivos, entre aspas, desapareceu e tal. Alexandre, o voo da beleza, você, no seu documentário, eu vi o documentário, mas já não me recordo, há uma explicação para a expressão? Assim... Por que o voo da beleza? Claro, o voo a gente sabe, o avião, eles são obrigados a vir de avião, voltar para o seu país. A beleza porque muitas vezes... Beleza porque? Muitas vezes a pessoa que tem uma identificação trans, né? Ela quer modificações no corpo. Essas modificações elas são caras, muitas vezes inacessíveis. As intervenções ligadas à beleza. Ao nariz, ao nariz, aos seios, né? No caso mudança de óleo, de cor de olhos, cabelo. Então tem essa dimensão da estética, né? Né? Assim, que é a beleza, etc. Mas ao mesmo tempo você tem uma espécie de socioleta, como vamos dizer na sociologia, que mais ou menos que é próprio de populações que são marginalizadas, que é suavizar o peso de uma experiência super traumática, que é ser deportado. Né? Então, fulano de tal fez o voo da beleza, para não dizer foi deportado, né? Então, essa ideia de uma palavra êmica que concentra e condensa uma rede de significados, que é isso que o antropólogo faz, né? Quer dizer, a cultura, como vai dizer um antropólogo famoso, muito conhecido, que a cultura é essa rede de significados, quer dizer, como é que esses significados se articulam nas experiências, né? Então, acho que o voo da beleza, como uma expressão êmica, ele concentra e condensa uma série de questões ligadas à população trans. E essa mudança, essa necessidade de intervenção física, também ela implicitamente está aí, implícito o desejo de aceitação, de pertencimento, né? De aceitação pelo outro, não é? E de aceitação de si para si mesmo diante do espelho. Eu me olho, não me reconheço no espelho. É a imagem que a pessoa quer ter de si. A imagem que a pessoa quer ter de si. Por exemplo, no caso das trans, né? Quer dizer, uma imagem que é bacana de si, que passa pela feminilidade como uma convenção, né? Quer dizer, a pessoa que gostou mais de bonecas e não de espadas, né? Aquela imagem se constrói a partir dessa convenção da feminilidade que ela quer para si, né? Então, não passa tanto por aceitação, talvez, né? Mas mais, assim, por um reconhecimento. Né? Quer dizer, reconhecimento pessoal da imagem que a pessoa tem de si, da forma como ela quer ser vista, da forma como ela quer se ver, etc. Né? Alexandre Valli tem que colocar, antes do objeto surpresa, um outro objeto que ele me trouxe, que é curiosíssimo. Ele me trouxe os cadernos escritos à mão. E ele já adiantou. Observações de aula, você me dizia no começo do segmento do programa. Aulas de filosofia, você era mais ligado à filosofia do que à antropologia, é isso, Alexandre? Não, eu gostava muito. As aulas do professor Manfredo Oliveira, Manfredo Oliveira, eu transcrevi muito. E o professor também, muito bacana, o professor Expedito Passos, que eu acho que é uma pessoa assim, sensacional, que estudou Pasolini, quem mais? Um grande especialista que nós temos,
em cultura italiana. E tem a ver com você, porque o Pasolini tem toda a filmografia sobre a sexualidade. Eu assisti muita aula Não dele é? de filosofia, gosto muito. Olha aqui, claro que eu não vou ler, mas enfim, só os títulos. Vocês têm ideia do que eu estou com ele na mão, o que eu tenho na mão. Sobre a conferência, anotações sobre a conferência de Rosemarie Muraro na Faculdade de Direito de Fortaleza. E o tema, sexualidade e classes sociais. A Rosemarie Muraro foi muito bacana, foi uma discussão que ela fez aqui. E uma época Olha aqui. Ela me deu uma indicação muito valiosa. Na época eu tentava me engajar mais na militância política e teve um dia, estava na casa da Peregrina Capello, a Rosemarie disse, olha, ninguém pode assobiar e chupar cana, ou estuda ou milita, ou então faz a coisa mais... Eu digo, ninguém quer saber de uma coisa, eu vou estudar mais do que militar, que eu acho que está mais próximo da... Eu trabalhava, ao contrário dos meus colegas, na graduação, eu saí de casa, eu tinha 17 anos, né? 17 para 18 anos. E eu dava aula de inglês no IBEU. Então eu dava 6 aulas e fazia a faculdade, né? Então, assim, em relação à minha turma, eu tinha que economizar muito meu tempo, né? Então, assim, para estudar bastante, para poder, sei lá, conseguir aí um lugar, né? Mas assim, são transcrições. Eu tinha vários. Quem sugeriu que eu trouxesse foi a Elisa. Ah, tá tão bonito esse caderno. A Elisa Alencar. A Elisa Alencar. Que é o que nos une também, de certa forma, não é? Exato. Porque ela trabalha com você e trabalha também comigo, não é? A Elisa é formada em sociologia, não é? E a paixão dela também é antropologia. Exato, né? Trabalha também, inclusive... Trabalha com você em pesquisas, etc. Né? Inclusive, a grande sacação sonora de um filme que a gente fez... que chama Marco Zero, que tem a ver com o meu objeto de surpresa, foi de Elisa. Eu disse, Elisa, até hoje eu tenho inveja dessa sua sacação. É a sua aluna. E que quer fazer, inclusive, uma carreira na área de antropologia. Ela já fez um filme, o mestrado, quer fazer doutorado em antropologia. Fez um filme muito bacana sobre... garotas no esporte, né? No futebol. Sim, no esporte, no futebol. Não, no futebol, no futebol. E também a área de estudo dela tem a ver com a sua, que é gênero e imagem. Porque ela estuda como é que chama? O festival, o For Rainbow, que é promovido pela cineasta a Verônica Guedes. Querida Verônica. Nossa amada Verônica Guedes, que dirige esse festival da diversidade sexual. E o objeto da Elisa é exatamente... esse estudo, né, das imagens, como que os LGBTs se veem através do cinema, etc, etc. Mas olha, temos observações aqui sobre insatisfação no casamento. Você colocou aqui, as mulheres... Não, isso é a Rosemarie Muraro. Sobre relações sexuais antes do casamento. As burguesas diziam, claro. As camponesas diziam, Deus me livre, isso é pecado mortal. As operárias diziam, nem diziam sim nem não. Meio aceitavam os valores burgueses e metade não aceitavam. Insatisfação no casamento. As mulheres devem procurar outro homem. E o que dizem as burguesas? Claro, as camponesas. Deus me livre. As operárias divididas. Metade diziam que sim, metade que não. E assim vai. Porque Rose era uma mulher muito engajada, né? Rosemarie Muraro. Ela é uma das primeiras grandes feministas, do né? Brasil, Um feminismo de primeira geração muito importante. Essa aqui eu quero ver. Por aqui. Fingiu o orgasmo para segurar o marido. As burguesas dizem, sim, tem que fingir o orgasmo. As camponesas, sim, porém, por motivos diferentes. E as operárias, meio que diziam sim, meio diziam não. É uma classe ensanduichada. Conversar com o marido sobre sexo. As burguesas dizem, of course, not. Não conversam. As camponesas também diziam, não conversam. As operárias diziam, nem sim, nem não. Enfim, ela vai fazendo comparação de como lida a sexualidade de cada uma das classes sociais. Que era classe e corpo e classe social no Brasil, uma coisa desse tipo. Era sexualidade e classes sociais. Exato. Então é uma abordagem, assim, trabalhar com realidades distintas. Você diria, então, que ela é uma das referências? Ela é uma Rosemarie Muraro, ligado também como Frei Tito, né, ligado às eclesiais de base, comunidades eclesiais. Eloneida Estudas também. Tem aquele livro famoso, Mulher, Objeto de Cama e Mesa, né? Exato. Acho que é Rosinska também, não? Da sexualidade? Rosinska daqui, não. Daqui não.
a Rosisca. Não tô lembrado, Rosisca, não. acho que é Rosisca de Oliveira. Eu sei que é um feminismo assim, diferente do de hoje, né? Uhum. O feminismo de hoje a situação é bem diferente. Por exemplo, é um feminismo mais clássico. Meio que hoje em dia, alguns pós-feministas ou pós-estruturalistas chamariam esse feminismo meio que um feminismo fundamentalista, né? Assim, no sentido de que renaturalizou a experiência feminina, a experiência da mulher. O feminismo atual, um pós-feminismo, diria a mulher como Deus está morta é melhor do que ser um ciborgue, do que ser uma deusa. Então, quer dizer, para o feminismo, por exemplo, meio que fundamentalista, a experiência travesti não passaria de uma reprodução da dominação masculina. O que é uma coisa meio delirante, você imaginar que uma pessoa que nasceu fisiologicamente, biologicamente homem, vai se transformar em mulher porque está querendo reproduzir a dominação masculina. Então, esse pós-feminismo atual, ele tem um espaço bem maior em relação à experiência trans, inclusive para que essas pessoas se reconheçam como mulheres trans, né? Que antes era travesti, e era o travesti, não a travesti, que são ressemantizações que vão ocorrendo na experiência do movimento, quer dizer, e retóricas de empoderamento que vão se construindo no movimento social, por exemplo, mulheres trans, intelectuais orgânicas, quer dizer, nós não somos só a prostituição, mas nós estamos em outros lugares. Você tem, por exemplo, professoras trans, né? Quer dizer, que a experiência da prostituição não é e nunca foi efetivamente um destino, né? Mas uma contingência social, né? Algo que se coloca como fruto da transfobia, como fruto de um processo barra pesada, quer dizer, que gays e travestis, transexuais estão submetidos, né? Quer dizer, a experiência homossexual também, né? Não tanto quanto, depende do tipo de experiência da homossexualidade. Uma homossexualidade afeminada, ela sofre mais do que essa homossexualidade viril que se construiu pós-AIDS nas academias, com o corpo viril, bombado, sarado, né? Quer dizer, então você com os homens em reunião se masturbando coletivamente, não é? Tem essas experiências dentro dos banheiros masculinos, não é? Há inclusive um estudo sobre isso. A experiência do banheiro é por causa da questão da visibilidade, né? Uma sexualidade... Que são homens de malhados, mas que se reúnem para se masturbar. Mas acho que antes disso, né, Ricardo, eu acho que o banheiro tem esse lugar, assim, nessas sexualidades ditas periféricas ou excêntricas, né? Fora do centro, não, excêntrica nem tanto, mas periféricas mesmo, como vai dizer o Foucault. A grande questão é uma sexualidade que não pode dizer o nome, que é invisibilizada, sim, apesar das grandes conquistas, e o banheiro é essa espécie assim, de linha de fuga, né? Sim, sim, que existe. O espaço possível. Mesmo que um espaço possível, né? De e tal. exercer sem a censura. Assim, eu acho que tem a ver com essa produção mesmo da subjetividade homossexual, talvez passe por essas vivências. Eu estou me lembrando aqui de duas coisas interessantes. Uma, o nosso Oscar Wilde, que disse, há o amor que não ousa dizer o nome, exato, né? Lá no século XIX. Né? E depois, coisas recentes agora, por exemplo, de mulheres, não sei se posso usar a expressão mulheres trans, mulheres trans, ou seria, a expressão é essa, mulheres trans, que são impedidas, por exemplo, de usar o banheiro das mulheres. Recentemente, uma foi agredida no Cariri, porque quis usar o banheiro. Porque a biologia seria o destino. Não pode. Você sabe assim, que o que incomoda mais ao mundo hétero, vamos dizer assim, heteronormativo, não é nem a ideia que os homens se agarrem nos becos escuros, porque eles sempre fizeram isso, né? A própria fundação do Ocidente é misógino e assim, o amor entre os rapazes sempre foi vangloriado na experiência do Ocidente. O que mais incomoda mesmo é que dois homens construam um laço. Quem vai dizer isso é o Foucault, né? Assim, que eles vivam efetivamente um laço, que eles tenham uma relação duradoura. Isso incomoda mais do que a ideia de que adotar crianças, a ideia por exemplo, dos guetos, né? Isso aí incomoda, como dois homens, quer dizer, é isso aí que vai, talvez daí você tenha toda essa confusão chamada ideologia de gênero, quer dizer, parece assim que as coisas que a gente vem ensinando como sendo algo para reduzir a violência, né, a violência das normas de gênero, assim, sendo demonizado com argumentos que você muitas vezes você nem entende muito bem, né? Assim, tem horas que eu tenho muita dificuldade em entender o que é isso que vem sendo nomeado
muitas vezes, de ideologia de gênero. Até hoje eu tenho, e olha que eu leio bastante sobre essa temática. Alexandre Vale, o nosso dialogador de hoje, vai nos apresentar agora o objeto surpresa. Eu trouxe um para ele, vou repassar. Segure aqui, vou deixar para o final o meu, Tá porque eu certo. quero dar prioridade ao seu. Tá certo. Me mostre o seu. É que você entregou à produção e me faça uma surpresa. O que foi que você me trouxe? Professor Alexandre, doutor, pós-doutor em antropologia, professor da Universidade Federal do Ceará. Ricardo, o meu objeto, ele é... Deixa eu abrir. Surpresa, fazer tá. a cena. É você eu que quero faz. abrir essa esponja. Vamos ver. Eita, o negócio é grave aqui, olha aqui. Ó, vamos ver. Vejam vocês antes de mim. O que é que tem aqui dentro? Deixa eu olhar. Uma cuia? É uma cuia mesmo. É uma cabaça. É uma cabaça. O professor Alexandre Veras me trouxe uma... Ah, mas não foi só a cabaça. Pera. O Veras é outro, eu sou o Vale. O Veras é meu eu contemporâneo. disse Veras, desculpa. Alexandre Veras Mas o é outra Veras pessoa. é do Alexandre cinema Vale. também. Desculpa, Alexandre É Fleming. porque o Veras é meu amigo. O Veras também é meu amigo, por isso que eu agora, sem querer, disse. E tem uma vela e... Um fóssil, se você... mas antes... Eu escutaria a história antes de acender. Tá bom. Pois diga lá. Alexandre Vale. Eu fiz uma pesquisa, que inclusive com apoio da TVC, que os filmes ainda estão sendo retrabalhados para entregar, ligada ao Dragão do Mar também, com apoio do pessoal do Dragão do Mar, o Paulo, a Isabel Andrade, o Paulo Linhares, e eles me chamaram para fazer uns filmes sobre a Orla, né? E um dos filmes se chama Marco Zero. E aí era sobre a Barra do Ceará. Sim, né? O Marco Zero lá com o Forte em Santiago. Exato, era sobre a Barra do Ceará, era um filme sobre a Barra do Ceará. Nós começamos a fazer o trabalho de campo e você sabe que a Barra do Ceará muitas vezes é lugar de desova, né? Para usar uma palavra mais usada no cotidiano da violência. E aí as pessoas mais antigas falavam de um costume na Barra do Ceará, que é quando um corpo desaparecia, quando alguém morria na Barra do Ceará e que o corpo desaparecia, usava-se uma cabaça com uma vela no centro, colada, e acendia-se a vela e colocava-se a vela no rio Ceará. E a vela ia até onde estava, ela ia boiando até onde estava o corpo. E ela localizava o corpo, quer dizer, esse costume eu achava que era indígena. Aí lendo, fui atrás no Câmara Cascudo, é um costume, na verdade, português, mas que até pouco tempo existia aqui no Ceará, que era colocar uma cabaça com uma vela e no rio para achar uma pessoa um pouco que tivesse sido jogada afogada. Exato. E foi um filme muito denso e virou praticamente o nome da produtora que eu tenho, que se chama Cabaça Filmes, que é uma reflexão sobre a morte, na verdade, né? Assim, o filme, o Marco Zero é uma reflexão sobre a morte, né? Porque a cabaça virou uma metáfora para o filme, porque a cabaça ela procura um corpo. Na época eu pensei, vamos usar a metáfora da cabaça para procurar o corpo da cultura e o corpo da política, principalmente se tratando da Barra do Ceará, que é um bairro muito abandonado, e a gente foi muito bem recebido lá pelo seu Alberto, né, que tem um bar, e o filme ajudou um pouco no tombamento do bar do Alberto, quer dizer, quando você vê que a antropologia visual ela pode contribuir também com as pessoas concernidas, né? Apesar do filme ser um filme pessimista, porque na verdade você procura um corpo que é um corpo que está morto, né? Quer dizer, de afogamento, né? E é uma vela para o morto, né? Ao mesmo tempo, a vela que ilumina o caminho, né? Isso, ao mesmo tempo já é um símbolo, né? É bem arcaico. De você ficar a vela, a pessoa morre com a vela na mão para atravessar a escuridão. Você tem várias simbologias com a cabaça. Que lindo! E eu achei bacana essa história. Você está falando, então, do seu novo filme que se chama Marco Zero. É uma trilogia, na verdade. Veja o que eu vou colocar para você, Alexandre Vale. Veja o meu objeto surpresa que tem a ver com o cinema. Você não vai... Depois eu vou explicar. Acho que você vai entender, acho que não tenho certeza de cara. Eu lhe trouxe um smartphone. Agora, por quê? Porque no smartphone
a gente tem a possibilidade de fazer isso aqui. E eu queria que você falasse sobre isso. Cadê? Não é aqui. Isso. De filmar. Entendeu? Olha aqui. A gente tem a capacidade de filmar. Filmar. Vou filmar a cabaça. Olha aqui a cabaça, estou filmando. Tem a fabá. Eu trouxe o cinema. E o cinema, assim, popular, o cinema, digamos, democratizado, com acesso fácil, que qualquer pessoa tem uma câmera, tem um computador, me envia um slide, qualquer pessoa, não digo, mas enfim, é muito mais fácil do que nos anos 60, 70, Exato, Você tem hoje um equipamento, você tem um recurso de imagem à mão. E eu queria que você falasse disso, dessa, não sei se é a palavra democratização, mas pelo menos esse acesso, essa facilidade que as pessoas têm de produzir imagem. É isso. Você vê, por exemplo, se você pegar exatamente a grande reviravolta do Jean Rouch na época, você tem dois tipos de filme, né? Tem filmes que são demonstrativos, você demonstra uma pesquisa que já foi realizada, uma etnografia que já foi realizada, mas na década de 60, principalmente, exatamente com a redução do tamanho da câmera, porque antigamente, quando os antropólogos iam filmar, as câmeras eram enormes, aquele equipamento era um negócio assim, absolutamente delirante, de tamanho, de peso, etc. Então, o que é que eles faziam? Eles antes textualizavam aquela cultura, ou seja, faziam uma etnografia pormenorizada, e quando iam filmar, porque tudo era muito caro, né, a película, etc, etc, quando eles iam filmar, eles já sabiam qual era a realidade que eles iam filmar, os momentos que iam ser filmados, de determinado ritual, etc. Né? E quando você tem as câmeras menores, elas surgem, né? Então você passa a ter a câmera numa outra perspectiva, ela vai explorar a realidade com você. É isso que a Claudine de France vai chamar de filme exploratório, quer dizer, a câmera ela vai entrar no cotidiano da pesquisa como um dispositivo de comunicação. E hoje é muito mais fácil aferir o que você filma. Exato. Porque nesse período ao qual você está se referindo, você tinha que fazer o copião, esperar a revelação, para depois ver o que foi que você filmou, qual é o resultado, então, etc. esse suporte... Agora não, o suporte é imediato. Né? Então esses suportes, eles mudam sociabilidades, né? Uhum. Por exemplo, no caso do Cine Jangada, porque a primeira pesquisa que eu fiz no mestrado sobre cinema, né? Quando você tinha o Cine Jangada, você tinha uma efervescência da pornografia na plateia. Uhum. Com o surgimento dos cinevídeos, que foi exatamente correspondente ao surgimento do videocassete, então você vai ter uma nova organização desses espaços. Você vai ter as cabines, quer dizer, o suporte possibilitou um outro tipo de sociabilidade, né? E aqui também você pode filmar alguém e imediatamente mostrar. Isso, entra como um dispositivo para você saber de comunicação, se a pessoa aceita aquilo, se está bem. De conhecimento, né, de conhecimento, é de muito bacana. De autorizar a fala. Mesmo que eu não seja um bom câmera, viu? Assim, eu sou Mas eu sei que você tem a Débora, né? Sua editora. Eu tenho a Débora, tenho o Alex Meira que me ajuda. Alex Meira, você tem uma equipe. Mas o ideal é que o próprio etnógrafo filmasse tudo sozinho com... E eu aqui estou pensando em outra coisa, mas não dá tempo da gente conversar. Uma expressão que é tão linda chamada etnoficção, que é você poder trabalhar com... que é o do Rouch, que ele propunha às pessoas que elas desempenhassem personagens. Ele vai, a partir daí que você vai dizer, quer dizer, essa ficção ela não é distinta da realidade, quer dizer, ela é uma criação, mas que diz respeito à própria realidade. Tem que ser para outro diálogo, é muito tema fascinante, a presença honrosa do nosso dialogador de hoje, o professor Alexandre Vale, a quem eu agradeço imensamente. Eu que agradeço, Ricardo. Ter você aqui, com a sua inteligência, com a sua cultura, trazendo, e sobretudo com a sua postura social, né, de dialogicidade que deve caracterizar o trabalho de um antropólogo contemporâneo. Na próxima semana, nós, aos sábados, na segunda, voltaremos com isso que a antropologia tanto tem, dialogicidade, no programa Diálogo.